E aí, meus amigos, acabou o mistério. Vanderlei Luxemburgo está no Corinthians assinando o contrato. Fala aí, torcedor, tudo certo? O Corinthians provavelmente já acertou com o seu próximo técnico, e o nome é conhecido. Vanderlei Luxemburgo chegará ao clube para ficar até o fim do ano. Após 2 anos parado, o último trabalho relevante do técnico foi no Palmeiras, onde conquistou o título paulista justamente em cima do Coringão. Com 2 passagens pelo Corinthians, Luxemburgo terá uma missão difícil e já é cornetado na mídia. Antes de conferir, dá um like no vídeo e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E aí, meus amigos, acabou o mistério. Vanderlei Luxemburgo está no Corinthians assinando o contrato. O compromisso vai durar até o final do ano, até dezembro, e não tem multa rescisória. Quer dizer, mamão com açúcar, né, para a diretoria corintiana e para o técnico também. Porque, afinal de contas, ele está 2 anos afastado do futebol, está voltando num clube enorme que é o Corinthians, e essa é a grande chance que ele tem de fazer um excelente trabalho, como outros que ele já fez, né? O último dele, ele foi campeão paulista pelo Palmeiras, né? E praticamente montou esse time aí que o Abel está usando, né? Então, quer dizer, o Luxemburgo entende muito de futebol, sabe das coisas e é aquele cara que pode colocar panos quentes nessa crise, né? Que começou com o Silvinho, passou pelo Vitor Pereira, caiu na mão do Lázaro, né? Do Fernando Lázaro, e encerrou com o Cuca. Agora o Luxemburgo não, o Luxemburgo vem na maciota e eu acho que foi uma boa saída para o Corinthians, né? O salário dele ainda não foi divulgado, mas eu acho que não passa de R$1 milhão. Então, quer dizer, tá com tudo e não tá prosa o Luxemburgo. Dirigindo o Corinthians, de novo, né? Já foi campeão pelo Corinthians também. Então, boa sorte, Luxa, e vamos torcer para tudo dar certo. E tenho dito. Decisão certa, o Tite, gente? Eu acho que não. O Tite foi ingrato com o Corinthians. O Tite não seria ninguém se não fosse a passagem que ele teve pelo Corinthians. Mas ele é um profissional, O cara que é profissional. O cara tem que ter um pouco de vergonha na cara. Ganhou aí 8 anos, salário de 3 milhões por mês. Ele está preocupado com dinheiro. Vem, agora que o Corinthians precisa dele, ele tinha que vir ajudar o Corinthians, sim. Porque o Andrés bancou a permanência dele. O Andrés bancou a permanência dele. Durante a Copa, ele apontou para o Andrés e falou: se não fosse você, eu não estaria aqui. Deixa de hipocrisia, Tite. Você foi ingrato com a torcida do Corinthians. E aí, gente? Pretzel, Marcelo... Marcelinho Carioca, talvez um dos maiores ídolos do Corinthians, deixou os atritos antigos de lado e disse que Luxa é sim a melhor opção. Aproveitou também para cutucar o Tite, chamando mesmo de ingrato. Garrafa, o detalhe é o seguinte, ó. Quando o Corinthians perdeu pro Tolima em 2010, o Andrés bancou o Tite, segurou o Tite. De lá então, o Tite fez um trabalho extraordinário, certo? E foi para a seleção. Desses 4 que estão aí, os 3 primeiros, o Tite, Luxemburgo e Mano Menezes, só foram para a seleção por causa do Corinthians e, acima de tudo, o bom trabalho deles. Mas foi o Corinthians que colocou na seleção. Então o Corinthians coloca na seleção. Aí, gratidão não tem preço. Ingratidão tem. Porque o Tite, ele foi ingrato, sim. Ele está sendo ingrato, sim. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. O jornalista não tem a sua fonte? Claro. Tem. Ele não precisa dar a sua fonte, perfeito? Perfeito. Então, teve um almoço no restaurante Bela Sintra. Jantar. Pera, o Marcelo vai dar esse spoiler. Segura aí. Segura. É bastidor. Eu gosto de bastidor. O Marcelo tem... É sobre o Tite, o bastidor? Exatamente. Pera aí. E pra mim tem que ser o Luxa. Tudo. Bom, Mauro, o que falar então sobre esse retrospecto de 5 jogos, 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate? Normal. O que você espera? Um clube se organiza, tem condições econômicas, monta um bom time, contrata uma comissão técnica, mantém o técnico mesmo quando tem turbulência. Há já um bom tempo que nem tem grande turbulência. Quando foi eliminado ano passado de 2 mata-mata, estava bem no Brasileiro. Ou seja, consegue ter regularidade. O outro clube tem dívidas, a mesma turma na gestão há um tempão, não resolve os problemas só se avolumam, fazem apostas, usaram uma cortina de fumaça com um ex-técnico para, de certa forma, disfarçar os muitos problemas que a cortina de fumaça Vitor Pereira se dissipou, ela desapareceu. E aí você percebe os problemas. Jogaram a bomba na mão do Lázaro, um rapaz ainda sem a cancha necessária para comandar o time, então você pode até torcer para dar certo e tal, mas
É evidente que quem está próximo é que tem que fazer essa avaliação. A gente pode dar um pitaco que é a distância, mas o diretor de futebol, o presidente, os profissionais do clube, os profissionais que envolvem o clube, tem supervisor, tem lá o Alessandro, essas pessoas têm que, no dia a dia, detectar se o Lázaro está pronto ou não. Não estava. Não estava, e nitidamente não estava. Ah, ele é um incapaz. Ninguém está dizendo isso, que ele seja um incapaz, mas tudo tem o seu momento. Dirigir um time profissional, com um grupo de jogadores cascudos, experientes, com tempo de casa, não é uma tarefa tão simples. Por que se fala agora do Luxemburgo? Óbvio que uma coisa o Luxemburgo certamente não deve ter perdido. Ele não vai ficar olhando para jogador de futebol de baixo para cima. Por mais que ele seja hoje um técnico em declínio, e os trabalhos recentes mostram isso, ele longe de ser o melhor técnico do Brasil, ele hoje é um técnico fora do mercado. Ninguém procura mais ele. Por quê? Porque ele realmente ele não se atualizou, ele não conseguiu acompanhar. Talvez tenha agora uma nova chance, mas ele tem experiência e ele é um cara que tem, assim, personalidade. Para olhar para qualquer jogador ali e falar, olha, você é o fulano, mas eu sou o Luxemburgo, dane-se. Então, não vai ficar ali. Um técnico como o Lázaro, como é que ele vai se impor diante desse grupo? Como é que vai chegar no vestiário e dar uma bronca? Eu acho difícil, porque não é que ele seja... não tem experiência, vivência, tempo, horas de voo. E a diretoria colocou o rapaz nessa situação. Quando fez isso, ela colocou o Corinthians em risco. Então, tudo que você possa falar de questões de posicionamento, de sistema tático, comportamento do time, como é que o time se comporte bem se o time não tem nem técnico, gente? O cara foi afastado, aí entrou um outro técnico, contrataram um técnico, já era previsível a polêmica, ficou 2 jogos, aí sai o técnico, aí assume um outro que não é o ex-auxiliar técnico, que fica no banco sentado. Olha que confusão. Quem já dá o treino é o que Quem dá o treino é um, o outro fica na beira do campo. Não tem como dar certo isso. Aí do outro lado você tem um adversário que está ali mantendo o seu ritmo. E olha que o Palmeiras, eu falei que isso no sábado, teve uma primeira metade do primeiro tempo muito bom ali, até os 30, né? Liquidou o jogo, mas não matou completamente, que foi 2-0, ficou 2-1. Né? Porque o Palmeiras tem levado muito mais gols do que era a sua normalidade no ano passado. E ainda teve a chance do Paulinho empatar. Lógico, o Palmeiras perdeu muito mais chances. Mas esse é o ponto. O contexto do jogo o Palmeiras tinha que vencer o jogo. Ponto. Mereceu, isso é bobagem de discutir. Mas o futebol não é assim, né? E houve um momento que quase o Paulinho empata o jogo. Por quê? Porque o Palmeiras nem foi tão forte e implacável como poderia ser. Tivesse sido, faria 4-0 de repente e seria uma goleada. O placar de 2-1 mostra que não foi nem... O Palmeiras não fez tudo que pode, isso que eu quero dizer. Se fizesse, seria muito mais. Fizesse um jogo... Não podia correr o risco de tomar aquele gol do Palmeiras. Exato, eu tinha que ter resolvido esse jogo. Que tomasse um gol, como tomou um gol acidental, na falha do Piquerez, gol contra... Mas era para estar 3-1, 3-0, 3-1, coisa assim. Mas não, ficou 2-1. Aí 2-1, o cara põe um gol de diferença, mesmo o adversário jogando mal. Foi assim que, com o Luxemburgo no banco, o Jô arrumou uma disputa de pênalti naquela final paulista, que o Palmeiras foi campeão. Porque o Palmeiras dominou completamente o jogo, o Corinthians estava ali se arrastando, aí o Jô arrumou lá uma jogada e tal. A única falha real do Gomes no Palmeiras. Pois é, por quê? Porque não matou o jogo, podia estar 2-3-0 aquele jogo. E o que aconteceu sábado não foi igual, mas de certa forma tem uma certa semelhança. Aí fica 2-1, parece, não, foi só 2-1, quase o Paulinho empatou. Cara, era para estar uns 4 já, o Palmeiras poderia ter matado o jogo. Primeiro tempo o Corinthians era parecia um time pequeno com um time grande. Mas isso porque os jogadores não são ruins, não é isso. O time do Corinthians deve fazer mais, mas não tem técnico, não tem organização, não tem nada, gente. A gestão é um desastre, a gestão do Corinthians é um desastre. Esses dirigentes estão lá um tempão, cara. E é impressionante como o torcedor cai na conversa fiada de quem vendeu a narrativa de que havia o inimigo público número 1 do Corinthians, que era o técnico que foi pro Flamengo, e só falavam nisso. Eu falei que agenda positiva, ganhou do pequeno. O Corinthians está demais, o Lázaro agora é o novo Carille, é o Scaloni. Sabe? Tem 1000 versões fantasiosas e ilusórias. Aí passa um tempinho e você vê que não é nada disso. Nada disso. Agora não tem mais agenda positiva, não tem mais nada. Porque não tem como. É torcedor, as coisas estão complicadas pro Timão. Será que o Lucha vai conseguir colocar no lugar as coisas? Os medalhões do clube agora vão abaixar a cabeça para ele? Só o futuro nos dirá. Mas me conta aí, o que você acha do treinador de 70 anos em pleno 2023? Vai dar certo? Comenta aqui embaixo e aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal. Até mais!